Trouxe hoje aqui, nesse dia maravilhoso aí, com o céu azul aí, depois desse monte d'água, um monte de chuva que caiu, o Pedro chegou à nossa cidade aí trazendo esse sol radiante, esse céu de brigadeiro aí bonito. E eu convidei o Pedro para vir aqui bater um papo conosco, porque o Pedro está sendo agraciado na nossa Câmara de Vereadores, num projeto do vereador Dagberto Reis, com o título de cidadão honorário santanense. E eu sempre pensei que o Pedro era santanense, mas agora, para minha surpresa, eu soube que o Pedro nasceu em Porto Alegre. Aí ele vai contar para nós. E o Pedro é um cara que eu convivo com ele, uma amizade, eu acho que... Quantos anos, Pedro? 53 agora. 53 anos que eu frequento a família do Pedro. Um grande abraço assim, fraterno aos irmãos do Pedro, a Rosinha, o Fernando, o Cacaio, a dona Beatriz e também ao seu Walter. Foi um homem acima do seu tempo, Pedro. É uma figura, um grande visionário, né? Então, Pedro, fico muito feliz em te trazer aqui, Pedro, que tu possa bater um papo comigo aqui na laje e contar um pouco dessa tua trajetória de vida, trajetória de sucesso como advogado brilhante que tu és. Conversar um pouco aí para que as pessoas possam conhecer um pouco Pedro Luiz Correia Osório. Bem-vindo, Pedro, uma alegria. Obrigado, Duda. Obrigado por essa deferência. Eu, na verdade, não sou manso falando da vida pessoal, até porque não tenho maior significação, né, pública e pessoal, mas aqui estamos Santana, onde eu passei a minha vida de jovem, onde tenho tantas amizades e ainda preservo, e voltei tantas vezes em projetos políticos e outras empreitadas. E como tu diz, sou santanense, eu sou de Santana. Eu nunca dei outra resposta quando me perguntaram lá de onde é que tu é, sou de Santana. Muitas vezes cheguei ao cúmulo de dizer nascido e criado lá. E realmente eu não nasci em Santana, né? Porque a minha mãe é, na verdade, embora família de Santana e Alegrete, meu pai família de Quaraí, a minha mãe foi nascida e criada em Porto Alegre e os pais dela moravam lá, o pai dela era médico e tal, e eu e os meus irmãos, que vem logo o Cacá e o Fernando, nascemos lá. Na verdade, ela ia um pouquinho antes do momento de dar à luz e depois nascia o filho, ficava um tempo ali com a mãe dela tal, e vinha para Santana. Então, eu desde que nasci, eu sou de Santana, estava em Santana, né? Talvez não só em Santana, porque a distância do meu papai era em Quaraí, então eu fui praticamente criado nos primeiros 8 anos de vida em Quaraí, ali na Coxilha de São Rafael, né? Mas eu sou um santanense. E agora estava trabalhando aí com o Dagberto e outros vereadores, questões relativas, jurídicas, relativas a políticas públicas, né? Dando um apoio profissional. E Dagberto acabou descobrindo ali que eu tinha esse defeito, né? essa mácula, né? E para minha surpresa, surgiu com essa proposta de lei lá, do requerimento do cidadão honorário, e eu estou hoje aqui num grau de alegria imenso, né, vindo a Santana para rever muitos amigos e para receber esse reconhecimento que eu sou de Santana mesmo, né? Sou um católico praticante e eu frequento a Igreja do Rosário, e eu fiquei por lá sabendo que a dona Beatriz e o seu Walter eram católicos fervorosos. Inclusive a dona Beatriz e o seu Walter davam um curso de noivos lá na Igreja do Rosário, né, Pedro? Então é uma coisa que eu sempre gosto de falar isso aí, porque eles deixaram a marca deles lá na nossa comunidade da paróquia lá, Pedro. E tu foi até coroinha lá, Pedro? Foi. Não, na verdade, meu pai, papai e mamãe sempre foram muito ativos comunitariamente. Além de excelentes pais, não é? Eles sempre tiveram muita participação social, e lá a Igreja do Rosário era meio o ambiente onde eles eram mais ativos, mais presentes. E eles foram no movimento familiar cristão, deram um curso de noivos, minha mãe criou o movimento bandeirante, depois já mais velha ela foi catequista, mamãe estudou depois também, que criou os filhos, fez faculdade de novo, aí ajudou meu pai na parte administrativa, de gestão, e ajudou ele a vida inteira, né? Foi morar para fora com ele. Tanto que, como eu disse, eu nasci em Porto Alegre,
eu vim para Santana, mas eu praticamente até os 8 anos, a maior parte do meu tempo eu ficava na Coxilha de São Rafael, na Estância de São Roberto, que hoje é da Rosa e do Gil. E lá eu fui inscrito, conseguiram aqui com a Zélia e a Nilza, que eram da delegacia de ensino aqui, primos do papai, que eu me matriculasse na escola regularmente, como todo cidadão tem direito, mas viesse para fazer as provas, e estudei com a minha mãe, que me deu a... Te alfabetizou lá em Campanha? Foi lá em Campanha, me deu primeira e segunda série, e nos 2 anos eu tirei primeiro lugar no colégio aqui. Eu vinha fazer o exame, foi a única vez na vida que eu tirei primeiro lugar, foi quando fui aluno da minha mãe. Eu sempre fui bom aluno, né, a vida inteira, mas primeiro lugar foi só no primeiro e segundo ano. Com ela e com o incentivo do meu pai, também comprava muitos livros, eu peguei muito gosto, a gente se emociona um pouco, né? Peguei muito gosto pela leitura, né? Isso foi um fator muito positivo na minha vida, né? Esse negócio da leitura. Daí eu passei esses primeiros anos indo mais para a Campanha, vindo para cá, frequentando a creche Santa Elvira, onde eu conheci talvez a minha mais antiga amiga, que é a Jaqueline Ramelan, né, querida, minha comadre. Eu sou o padrinho do Tiago. E depois entrei diretamente, comecei a frequentar o professor Chaves, né, onde fiz muitos amigos, né? O Geraldinho Serpa, Linho Conde, Sérgio Delanois, o Ayrton Martins, o Zicão, a Grace, a Ana Margarida, enfim, a Marília, a Carmen Isabel, que hoje é desembargadora lá no Tribunal do Trabalho. Enfim, tantos que é ruim a gente falar, porque deixa de falar de muitas pessoas importantes para a gente. Mas aí do professor Chaves eu fiz exame de admissão no Colégio dos Padres, e também lá grandes amizades, Carlinhos Rolim, Guito, o Roque, enfim, Hélio Fervença. O Tuba era de antes, né? O Tuba foi quando te conheci, lá na casa do Tuba, porque o Tuba era meu colega. Na Vasco com Andradas ali. Isso, o Tuba era meu colega. Jogava botão lá, né? Isso, botão e bolita. E o Calica com Guspini, todo mundo. O Calica era uma criança. Quer dizer, o Calica era uma criança. Nós éramos crianças de 10, 11 anos. O Calica era um projeto de criança, né? Tinha uns 5 anos, né? Aí, o início do ginásio no Colégio Padres, onde fiquei até a 3ª série. Depois meu pai achou que eu estava ficando meio vagal lá nos Padres, com a turma lá, eu gostava de festa, e também me ofereceu para ir para o colégio estadual, que era um colégio misto, aquela fase que a gente começa a se interessar pelo sexo oposto, né, 13, 14 anos, e aí eu fui para o estadual, né, e estudei no estadual em 73 72 a metade da 3ª série, 73 a 4ª série. No estadual, grandes amigos também, o Trabuco, Jaime Silveira, o Mico, o Gageta, o Mico, Amilcar Dávila, enfim, o Rui Carlos, muitos amigos. E aí, aos 17 anos, eu fui estudar no Colégio Rosário e voltei para Porto Alegre. Aí fiz a faculdade lá, voltei para cá, militei, fundei o PT aqui, fui candidato a vereador, advoguei, fui sócio do Cacalo. Quando jovem, tu perguntou, né, fora o colégio, eu participei dos Coroinhas, depois do Clube de Jovens Cristãos, depois do Interact Clube. Foste leiturista na igreja do Rosário também, né, das missas, né? Isso foi uma reivindicação muito grande que eu tive junto ao Padre Dalcin, porque o grande momento social de Santana, para um adolescente, né, era a missa das 10, que estava todos os guris, domingo, todas né? as gurias, todo mundo no domingo, né? E eu me esforcei muito, pratiquei muito, né, para conseguir ficar sendo o leitor do domingo das 10. Mas eu ajudei muito a missa, né, de tudo que é horário. E leu a Bíblia li também? A Bíblia em muitas missas, né? Aliás, a gente éramos uma dúzia de coroinhas, a gente era tão treinado, né, com a irmã Úrsula lá, e a gente ajudava tanto a missa que estava apto, se o padre faltasse, nós rezávamos. Pedro, depois tu teve um período que tu foi morar nos Estados Unidos também, né, Pedro? Não, isso é uma coisa rápida. Eu vim para Santana, eu participei aqui do processo eleitoral, nós não elegemos ninguém, naquele tempo tinha o voto vinculado, né, de todos os partidos, então o início do PT foi muito pequeno, naquela época eu era do PT ainda,
E aí eu fiquei por aqui, aí tive a oportunidade de fazer um filme aqui, né, de produzir um filme, O Tempo Sem Glória, junto com o Henrique Freitas Lima, que mobilizou a comunidade, que foi um troço bacana, uma excelente lembrança que eu tenho de viver aqui em todas as Santana. fotos, fiz muitas fotos de você Exato, na época, né, Pedro? E a gente movimentou a cidade. Depois fez, acho que umas 20 ou 30 apresentações ali na sala cultural, lotava todos os dias. Lotava todos os dias, né? E, enfim, e aí definitivamente eu saí em 85, de morar aqui, e fui morar um ano fora. Aí eu fui para Nova York, depois fui para a Europa. Em Nova York trabalhei numa empresa brasileira trabalhei para poder me sustentar lá, numa empresa brasileira de exportação de couro, só que eu trabalhava com marigó. Eu comecei como auxiliar no depósito e virei chefe do depósito. Eu era encarregado de cuidar da mercadoria, organizar a mercadoria. Embora sempre tenha gostado muito desse aventureiro e tal, eu sou um cara organizado. Não parece, mas sou muito organizado, né? Assim, na vida, na estratégia de vida, de trabalho e tal. E lá eu fiquei esses 6 meses junto com um grande amigo santanense, o Elinho Alvarez, neto do Hector Álvares, que era a antiga ferragem, grande amigo até hoje. Agora há pouco a gente esteve junto num seminário Fizemos uma live também com ele, né, Pedro? Isso, aqui contigo, exatamente. Ele hoje é o diretor de imagens da Rede Globo. Da Globo, né? É, um cara de Santana que se projetou nesse meio aí das telecomunicações muito, foi um grande câmara, né? Teve no meio de tudo que tu pode imaginar de cobertura jornalística internacional, tanto pela Globo como pela Manchete, morou anos em Nova York lá, sendo o principal câmara cinegrafista talvez do Brasil. E de lá eu voltei já para ficar em Porto Alegre, meus antigos parceiros, com quem no início da vida tinha começado no escritório, depois tinha vindo para Santana, o Castro, né? De quem sou sócio há 40 anos, temos um escritório da advocacia. Agora estamos criando um instituto chamado ITTS, Instituto de Trabalho e Transformação Social, mas aí é uma instituição de estudo, de elaboração e de movimentação, né, desse mundo do trabalho, da necessidade de criar uma sociedade mais igualitária e tal. Então nós vamos criar um instituto para trabalhar, estudar, elaborar aí nessa área, como uma forma de devolver um pouco para a sociedade aquilo que a gente ganhou como advogado, né? Fomos bem-sucedidos profissionalmente ao longo desses 40 anos. Então agora eu vou começar mais essa brincadeira aí do Instituto. Pedro, como é que foi assim que tu te tornou advogado, Pedro? Como é que foi a história assim? Tu sempre sonhou quando jovem ser advogado ou pela tua própria... Bom, no tempo que a advocacia era uma carreira humanística, que não era esse tapa-fúrdio, que é hoje em dia o sistema judiciário, e o analfabetismo e truculência geral da magistratura, e mesmo, né, hoje em dia nós enfrentamos um Estado fora do Estado de Direito, né, um arremedo de poder judiciário, os juízes de primeiro grau não querem instruir, enfim, é muito difícil a vida hoje. Mas eu fui parar na advocacia porque naquele tempo, quem era das ciências humanas, que não é o caso hoje, que o cara não é humanista para ir para o lado do direito, as pessoas geralmente gostavam de literatura, de poesia, de história, disso tendiam uma carreira mais humanística. O direito era, né, uma coisa, né, assim, mais forte e tal, né, para um rapaz que quisesse trabalhar e tal. E eu tinha um pendor para essa área do direito, mas eu só fui decidir mesmo, porque eu também gostava de biologia e tal, eu só fui decidir mesmo ali pelos 14, 15 anos, e eu decidi mesmo, quando eu já estava entre história, ou jornalismo, ou direito, ou coisa, no dia que me prenderam. Passando em próxima delegacia, vi prenderem jovens que não estavam fazendo nada, porque não portavam documento. Aí eu fui tirar satisfação com os policiais que estavam prendendo aqueles caras, empurrando ali dentro de um ônibus, estavam prendendo um monte de gente. E comecei a discutir, comecei a dizer que aquilo não era podia arbitrário? ser, que era arbitrário, etc. e tal, e me prenderam também.
E aí eu bati boca na delegacia, foi até que lá na madrugada apareceu minha mãe lá e me soltaram. Eu tinha 15 anos e me colocaram numa cela comum. E eu fiquei tão indignado, mas tão indignado, que eu cheguei em casa e disse para minha mãe, olha, eu vou ser advogado, porque ninguém mais vai me prender desse jeito. E foi assim que eu decidi mesmo, né? Mas eu acho que eu ia ser independente deste episódio, você entendeu? É porque fundamental, muito bacana isso aí, né, Pedro, essa tua história. Eu acho que pouca gente está sabendo disso aí, a maneira pela qual tu optaste por fazer o direito, eu acho até para defender, pelo menos aquelas pessoas que não têm a mínima condição de se defender, né, Pedro? Eu sempre tive um pendor, né, como advogado, ser mais assim, né, pela justiça social e tal, e graças a Deus virei advogado. Eu achei que ia ser criminalista até, mas acabei indo para esse lado do direito social, direito do trabalho primeiro, depois previdenciário, depois servidor público, depois direito do consumidor e toda a parte da vida do cidadão. Hoje em dia o nosso escritório atende todas essas áreas. E estou muito realizado, acho que encontrei o campo né? Embora eu agora, nessa fase da vida, que a gente depois dos 60 anos começa a inventar coisa, que nem criança, eu tenha iniciado outras atividades, né? Em função da herança aqui dos meus pais, eu comecei há uns 10 anos uma atividade agropecuária, agora estou muito dedicado a trabalhar na pecuária com o método de pastoreio rotativo, estou investindo muito nisso, me dedicando uma boa parte do meu tempo e dos meus esforços para isso, e também para outra paixão minha, que é o remo, né, de canoa e de SUP, que eu tenho me dedicado, seja como atleta, seja como empreendedor. Vamos chegar mais tarde nesse Pedro pecuarista aí. Pedro, hoje posso dizer que um grande irmão teu, eu acho que muito mais de um sócio, que é o Castrinho. Sim. Como é que tu conheceste o Castrinho assim? E tu formou essa grande amizade com o Castrinho até hoje, né, Castro, Pedro? O nome dele é Antônio Scosteg Castro, ele é Scosteg, ele é neto do seu João Scosteg, fundador das lojas Scosteg, do Clube Comercial, do Sindicato do Comércio e Livramento. E então ele sempre teve vínculo com Santana, porque a mãe dele nasceu, se criou aqui, depois foi a Porto Alegre e tal, morou, ele nasceu lá, mas ele quando jovem vinha aqui passar carnaval e tal, e ficava na casa do Edgar Garcia da Maria Celina Flores da Cunha, que é minha parenta, porque eu sou Cunha, né, também, e aí eu via ele por aqui e tal. Aí, anos depois, a Carmen Isabel nos apresentou aqui uma vez, a Carmen Isabel Gonzalez, que agora é desembargadora do tribunal, nos apresentou aqui em Livramento, a gente tinha uns 15, 16 anos, nos falamos um pouco, aí não nos vimos mais, de novo aí nós passamos na Faculdade de Direito, os dois, ele lá em Porto Alegre, eu vindo daqui, e aí ela nos reapresentou de novo, lembra? Eu apresentei vocês uns anos atrás, vocês agora vão ser colega de aula e tal, e aí nós, como colega de aula, nos aproximamos, e ele é um outro irmão que eu tenho, né, e um parceiro de 46 anos de atividade política, pessoal, de vida comum, e 41 anos de atividade profissional já, né. É um casamento, né? Um casamento que deu certo. Hoje eu tenho o prazer de que ele está vindo aqui, né, para estar lá na Câmara, né, na hora que eu for ser reconhecido como santanense que eu sou, né. Pedro, uma coisa que nunca teve nos teus planos, né, Pedro, pelo que a gente conversa, pelo que eu sei de ti, nunca pensaste em ser fazendeiro? E hoje tu estás um apaixonado aí pela pecuária, tá com esse método Voisin que tu tá aí, tá gostando muito aí dessa nossa nova atividade. Eu não sou um apaixonado pela pecuária, mas eu estou gostando de trabalhar com a pecuária agora em função dessa experiência, né? Eu nunca imaginei assim como fazendeiro, né, como pecuarista, trabalhando mesmo nisso, mas eu de alguma forma meio fazendeiro sempre me senti, porque a minha família por lado paterno e materno, né, trabalha nisso há muitos anos. Eu achei que ia me escapar, né, mas acabou que o karma é muito forte. Muito forte. Né? E agora, aos 54 anos aí, 10 anos atrás,
eu tive que passar a administrar minha parte, né, da herança do meu pai e da família lá. E aí comecei com uma atividade de invernada de vaca, que não me atraiu muito, difícil, complicado, porque muito movimentado. Alcancei um volume grande de vendas, vendia muita vaca por ano, mas era uma atividade não conseguia ter resultado e usava muito defensivo, muito intenso, insumo, né? Muito né? insumo e tal. E eu não gostava daquilo. Então agora estou muito realizado, né, com essa pecuária que é mais orgânica, tem mais vinculação com o meio ambiente, exige outro tipo de atuação com o animal, trabalha comportamento animal, é uma coisa que eu estou achando bacana. Estou muito bem acompanhado lá pela Carol, minha sobrinha, minha parceira já há 10 anos. Aqui de Santana tem outro rapaz muito querido, trabalha lá comigo também, o Yasser. Tem o consultor, agora o professor Humberto Sólio, que é meu consultor nessa área de Voisin, que também tem me apoiado lá. E eu estou gostando muito disso, da pecuária, né? Inclusive, estava meio desanimado, achando que ia arrendar os campos, não ia dar certo. Vender, arrendar, deixar para as filhas que decidissem depois o que fazer no futuro. Mas aí, quando surgiu essa oportunidade desse trabalho mais integrado com a natureza e mais ativo, mais bacana, eu me entusiasmei de novo e estou pecuarista, né? Posso adiantar para o pessoal ali que tu estás tão motivado que isso aí vai criar uma associação de... Não, eu que mexi contigo. Eu gosto sempre de estar fazendo coisas, né? Associação, isso daqui a um pouco, só falta eu queria assim, a gente se organizar aí para fazer Claro. uma associação. Vai ser um caminho natural que depende de mim que vai acontecer. Porque o Voisin está expandindo, ele é uma possibilidade... Fazer um grupo de troca de experiência, isso, né, Pedro? E ele está expandindo pouco a pouco. Claro, aqui é muito generosa a nossa região, as áreas eram muito grandes, então essa necessidade de pensar num rodízio maior das pastagens para garantir um desenvolvimento diferenciado e tal, não foi tão necessário. Mas agora, com áreas menores, né, as divisões e tal, e o caro que estão os insumos, né, para o pequeno e médio produtor em especial, né, eu acho que é uma tendência, né, e que inevitavelmente as pessoas que já estão trabalhando nisso, em algum momento vão se organizar, né, para trabalhar em conjunto, para trocar experiência, para fazer pautas para esse tipo de setor dentro da pecuária. Pedro, quero que tu fale também de três paixões que tu tem aí, que eu quero que tu fale um pouco, que são as tuas filhas e o teu neto, o Leão, né? Que o Leão é um habitué das redes sociais contigo, né, Pedro? A gente que te acompanha. Eu tenho duas filhas, Duda, né? Assim, elas vieram algumas vezes a Santana, mas como a mãe delas é de Uruguaiana, a mãe, a família, a avó materna sempre atraiu muito. A convivência delas com o interior dos pais, ambos interioranos, sempre foi mais uruguaiana, né? Então elas iam muito a Uruguaiana, lá na estância do sogro, até hoje meu amigo Márcio. Elas foram muito para lá, mas conviveram aqui também com a mamãe, com o papai, com o Fernando, a Rosa Maria, o Cacá e os primos daqui, e principalmente agora em Porto Alegre, a gurizada, agora é tudo grande. Se encontra não tem, mais, né? Não tem gurizada, não, agora tudo mora em Porto Alegre, Claro. Ficou os velhos aqui, né? Tá o Fernando, a Cecília, o Cacá e a Tânia, a Rosa e o Gil, minha mãe, mas a gurizada está toda fora, né? Tem eu e eles, tá tudo em Porto Claro. Alegre ou em algum outro lugar. Então eu tenho duas filhas, a Luísa Márcio Osório, tem 35 anos, foi advogada, formou na URSS, trabalhou comigo e depois largou tudo, que é a mãe do Leão, fez psicologia na PUC, foi laureado, a maior média da história da psicologia da PUC, tenho muito orgulho da capacidade intelectual da Luísa, ela sempre foi muita facilidade, fala vários idiomas, é uma figura. E agora está indo muito bem profissionalmente como psicóloga, ela é a mãe do Leão. E a Clarissa, que é uma querida, minha filha, que vai casar com a companheira dela, a Laurinha, agora no dia você
ter um casamento, agora no dia 1º de outubro. É advogado, trabalha comigo e depois de 6 anos em que ela está formada fazendo uma escala lá dentro do escritório, ela virou sócio. Então agora eu tenho uma filha que também é sócia do escritório, né? A Clarissa. E depois tem o Leon, né? Que é uma grande paixão, figura, né? Uma paixão para mim, porque todo mundo quer avô, sabe? Como diz o Moisés Mendes, grande figura, nosso querido, né? Amigo. Esses dias eu me exibi de novo lá, eu botei o Leon lá, uma fotinha do Leon no Facebook. O Leon, ele é vovô também, 50%, né? Aí ele botou assim: vô é bicho exibido, né? Então é isso, o Leon foi uma grande surpresa, né? A Lu não estava pensando em ser mãe quando isso aconteceu, e eu não tive filho homem, né? Então veio um netinho, um guri e tal. E é um baita companheiro teu, pelo que a gente vê, né, Pedro? Faz tudo. E ele faz qualquer Como a gente diz aqui na fronteira, não tem flocha, né, Pedro? E ele faz qualquer negócio. Ele rema, ele pula, ele joga futebol, ele mexe com o computador. E agora tá na esgrima, né? Agora tá na esgrima, e tá jogando bem. A tia dele foi campeã brasileira. Clarissa foi campeã brasileira de esgrima. A Luísa também foi esgrimista. Elas entraram nisso por conta delas lá. Não foi por influência tua? Não, eu não tenho nenhuma influência, só se fosse dança do facão, né? Aí sim, né? Mas não, nunca fui muito gauchão. Eu sempre fui bom no cavalo, mas nunca fui muito gauchão. Eu me criei em campanha, né? Então andar a cavalo eu sei. E agora sei um pouco mais, né? Que eu estou no ramo. Mas elas foram jogadoras, foram esgrimistas. A Clarissa foi campeã, chegou a ser da seleção olímpica, ela era campeã brasileira, né? Ela largou um pouco antes das Olimpíadas, ela estava até ganhando bolsa do governo e tal, aí desistiu, não aguentou a pressão, assim, eu acho. Que é fogo, né? Atleta de alta, né? Performance, é difícil, né? E aí, muita cobrança, né, Pedro? Muita cobrança. Ela hoje, a Clarissa é essa que é minha sócia hoje lá. Está esgrimindo nos tribunais agora. Está lutando nos tribunais. É ótimo advogado, graças a Deus. É entusiasta da advocacia. Então é uma grande felicidade minha ter essas filhas, né? E esse neto tão bacanas. E eu estou esperando mais netos. A Clarissa prometeu, que ela e a Laurinha ela vai ter filhos e tal, né? Então eu estou aguardando mais netos ainda, né? Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Pedro, para nós terminar, eu acho que foi um bate-papo, assim, que quando eu te convidei para vir aqui, eu disse para ti: Pedro, quero que tu fale assim sobre a tua vida pessoal, sobre as tuas amizades aqui, a tua adolescência em Livramento, e eu acho que consegui. E eu queria que, para nós terminar, que tu falasse um pouco também do teu love, né, Pedro? Marta Medeiros aí, uma querida, né? Marta Medeiros tá a caminho de Livramento, a Martinha. Eu tô pagando 2 micos aqui. Um que eu tô que nem artista de cinema, aqui, falando da vida pessoal e tal, né? Mas tudo bem, a gente tá trocando ideia entre amigos aqui, mas a segunda é que traz muitas emoções para essas coisas. Desde o início, toda hora estou aqui mexendo, né? Mas a história da Marta é muito engraçada, porque eu conheci a Marta aqui em Santana. A Marta, o avô da Marta foi prefeito de Santana, o Dr. Flávio Mena Barreto Matos, nomeado no Estado Novo pelo Getúlio. Foi 4 anos prefeito, aí veio o fim do Estado Novo, queriam que ele fosse candidato de novo aqui pelo Getúlio, criou o PSD, e ele tinha o desgaste período da prefeitura, e eu soube ontem pelo Paulo de Tarso Cademarto, grande amigo que está vindo aí para esse evento aí dos títulos na Câmara de Vereadores, na Câmara de Vereadores, para me prestigiar, um prestígio imenso que ele me dá. O Paulo, eu vi aqui, ele me contou que o avô dele, o Silvio Cademarto, então foi de prefeito e o avô da Marta de vice. Aí eles ganharam, mas quem governava era o avô da Marta, que era o administrador. Depois, uma filha dele casou aqui com o Miguel Flores da Cunha Guerra, que é meu parente, a dona Magda casou com o seu Miguel. Miguel Flores aí da teve Cunha. O Tídio, o Lalo, o Guito e a Laura. O Guito é um grande amigo meu. E um dia, quando já estava em Porto Alegre, eu vim passar uma Semana Santa aqui, eu tinha uns 19 anos, e telefono para casa do meu pai, parando ali, claro, né?
Ele atendia eu mesmo, e era a dona Magda. Disse, Pedro Luiz, que bom que tu tá aí e tal. Tem uma sobrinha minha, a Marta, que é uma guria que lê muito e tal, e eu queria que ela passeasse aqui em Santana e tal, e me lembrei de ti para ciceronear ela e tal, né? E ela veio com uma amiga e tal, e aí que eu conheci a Marta, eu fui a pedido da dona Marta, com dona Magda, saí com ela e com a amiga dela, e nós nos conhecemos, mas nunca mais eu vi a Marta, quer dizer, nunca mais não, a Marta ficou uma pessoa conhecida, escritora e tal, então eu via ela publicamente, e depois ela era mãe de uma colega, agora minha enteada, né, a Júlia, filha da Marta, era colega da minha filha, Clarice. Então eu via ela lá no Colégio Anchieta, entrando, buscando filha, levando filha, essas coisas que eu também fazia, né? Mas era isso, e ela morava perto da minha casa, muito próximo, umas 6 quadras, então eu via ela e tal. E tá, mas era isso. Aí quando me separei agora, última 3 casamentos, né, antes de conhecer a Marta, quando me separei da última vez, o Guito começou a encher o saco, que eu tinha que namorar a Marta, e começou a encher o saco da Marta, que a Marta tinha que me namorar. Aí passou um ano, que eu estava lá pelas tantas, eu entrei em contato com a Marta, e tal, e acabou que nós trocamos o WhatsApp, nos encontramos, nos conhecemos e estamos juntos até hoje. Mas nós somos namorados, né? Cada um mora na sua casa, né? Casal moderno, né? Nós não somos um casal casado, nós somos namorados de um pouco mais de idade, né? Sexigenários, né? Mas a Marta é uma pessoa extraordinária, né? Uma mulher espetacular. Escritora de sucesso, porque vender mais de 1,5 milhão de livros no Brasil não é fácil, né, Pedro? Já foi mais fácil, né? Agora, nesse momento, o livro não está muito... Está difícil, tanto pela tecnologia como pela falta de hábito de leitura que a própria tecnologia, de certa forma, está trazendo, né? Mas ela realmente tem muito destaque, né, profissionalmente, e ela é uma pessoa querida, né? Sou suspeito para falar, né? Tô namorando ela, é mais um privilégio aí que a vida me trouxe, e eu agradeço. Pedro, para nós terminar, Pedro, o que representa para ti esse título honorífico aqui como meu conterrâneo, como santanense agora? Coisa mágica, né? Porque eu sempre tive esse conflito. Não é que isso vai resolver o conflito, bobagem, isso, estou brincando, né? Esse conflito, se eu não sei de Santana e tal, mas de certa forma, do ponto de vista do psicológico e tal, né? Isso reflete para mim aquilo que eu sempre pensei. Eu sou de Santana, né? Não sou de Porto Alegre. Embora hoje eu fique muito cômodo com a identificação com Porto Alegre, cidade que eu moro há 40 anos, onde eu trabalho, fiz toda a minha vida profissional e tal, né? Então eu sou um santanense porto-alegrense, né? Hoje em dia. Mas é uma coisa maravilhosa isso da vida. Agora vai estar aqui meu neto, minhas filhas, grandes amigos do passado, né? Receber homenagem, grandes amigos do presente, né? Que vão vir aí, pessoas com quem eu tenho relações políticas, profissionais, né? Então me sinto muito honrado, muito prestigiado. Isso todo mundo gosta, né? É bom para todo mundo. E quando a gente é velho, a gente tem que se cuidar para não ficar vivendo também de homenagem, né? Tem que seguir pensando que só assim esse impulso de querer fazer coisas é que mantém a gente com sentido para viver, né? Então, eu estar aqui em Santana de novo que eu venho seguidamente, né, por causa da minha mãe, mas estar aqui para ser reconhecido como santanense honorário é reafirmar a minha condição de santanense de uma forma indelével, né? Eu sou de Santana mesmo, né? Estou muito feliz com isso. Muito obrigado. Tchau, pessoal.